Olá, amigo e amiga internauta, eu sou Altieri Ponciano e venho trazer para vocês mais um curso de EAD da Fortiori Consultoria em Psicologia. O curso de hoje, então, é o que é psicologia jurídica. Vocês, com certeza, assim como eu, que são atraídos pelas séries e pelos filmes, vão se deparar por diversas vezes com conhecimentos que são conhecimentos científicos em sua verdade, dentro de séries e filmes que nos atraem bastante, como Lie to Me, Criminal Minds, CSI, Dexter, Hannibal, Silêncio dos Inocentes. O que dessas séries e desses filmes nos atraem tanto? Pois é, a psicologia jurídica ela é uma das áreas que não só vai estudar o porquê que nós nos atraímos tanto por essas personagens ou por essas séries e filmes, mas também vai nos dar uma luz sobre o caminho pelo qual o profissional de psicologia percorre para poder participar desse tipo de fantasia. Nesse sentido, propus então, para que nós pudéssemos começar hoje os nossos estudos sobre psicologia jurídica. A psicologia jurídica, ela é a confluência entre o direito e a psicologia. Mas para nós entendermos melhor o que seria esta confluência, nós iremos precisar do auxílio de uma outra área do conhecimento tão importante quanto, que é a área da medicina. Por que nós precisamos da medicina para entendermos o que seria psicologia jurídica? Vejam bem, entre a medicina e o direito, nós temos a medicina legal. Entre a medicina e a psicologia, nós temos um conhecimento específico da psiquiatria que nos dá as influências que nós temos hoje sobre a saúde mental. E entre o direito e a psicologia, nós temos a psicologia jurídica, que é justamente o auxílio, o conhecimento esperto, especializado que a psicologia pode dar ao direito. Mas vejam que coisa interessante. Entre a confluência de psicologia, direito e medicina, ao centro nós temos a saúde mental e a justiça, que vai ser, dentro dos nossos próximos cursos, muito debatido. Então vamos lá. A psicologia jurídica, na verdade, ela é uma das grandes ciências forenses que existem por aí. Para vocês entenderem melhor o que seria ciência forense é um conhecimento técnico específico dentro de uma área. Então, por exemplo, nós temos a psicologia, que é uma área específica do conhecimento e que vai oferecer um suporte ao direito. Além da psicologia, nós temos a biologia forense, a química forense, a toxicologia forense, nós temos a balística, nós temos a criminalística, nós temos a penologia, a contabilidade, a física. Todas essas áreas do conhecimento, que são ciências, que têm seu método, seu objeto de estudo, suas teorias, cada uma delas vai dar um suporte específico para o direito. O que faz emergir, então, dentro das ciências forenses? Dois papéis importantes: o papel do perito e o papel do assistente técnico. Quem é o perito? O perito é o profissional que é de confiança do juiz. Então, um juiz vai solicitar uma perícia dentro de um processo judicial, que pode solicitar a perícia psicológica, uma perícia contábil, uma perícia química, uma perícia de engenharia, enfim, um conhecimento específico que foge à área do direito para subsidiar melhor uma decisão. O assistente técnico, ele já é aquele profissional que vai dar o suporte às partes. Quem seriam as partes? Seriam as pessoas envolvidas nesse litígio.
nesse sentido, as pessoas envolvidas no litígio, as partes, os advogados, ou defensores, ou promotores de justiça, irão solicitar o conhecimento específico que vai subsidiar e avaliar o papel do perito e as suas produções. Então, dentro daquilo que o perito achar, dentro das suas conclusões, o assistente técnico vai olhar e vai avaliar esse material e também emitir o seu parecer em favor da parte pela qual ele defende. Esses dois papéis eles são importantes para garantir, dentro do processo judicial, a possibilidade da justa medida da decisão do juiz. As ciências forenses, então, nesse sentido, vai nos trazer algumas questões importantes. Se as leis emergem da sociedade e se os conflitos jurídicos são entre pessoas físicas, entre pessoas jurídicas, entre o Estado, entre pessoas e o Estado, sempre vai ser necessário que você invoque o contraditório, porque você tem esse direito a contradizer as suas acusações e tudo aquilo que for necessário para você compor provas. Nesse sentido, o conhecimento da psicologia vai justamente subsidiar nesse sentido, porque é um conhecimento específico. Quem pode ser, então, perito? Qualquer pessoa que tenha estudado e se aprofundado em determinada matéria específica. No caso, se você é psicólogo ou psicóloga, você pode ser perito na área da psicologia e pode ser também assistente técnico na área da psicologia. Por que, então, que é necessário termos esses papéis de perito e de assistente técnico? Vejam bem, o direito ele tem um conhecimento, assim como a psicologia, um conhecimento específico e circunscrito. E por isso mesmo que o direito vai necessitar se subsidiar de outras áreas do conhecimento para poder tomar a sua decisão. É nesse sentido, então, que, da forma que as ciências podem afetar o direito afeta diretamente todas as ciências, porque é necessário que cada área se especialize para atender estas demandas que o direito nos solicita. É nesse sentido, então, que o psicólogo e a psicóloga poderá se especializar dentro da área jurídica, dentro dos conhecimentos do direito, para assim subsidiar esse tipo de demanda. Existe uma confusão muito grande. Afinal de contas, o que vem a ser psicologia forense e o que vem a ser psicologia jurídica? Vejam bem, a palavra forense determina fórum, ou seja, é o psicólogo, é a psicologia dentro do Tribunal de Justiça. Já a psicologia jurídica, ela já é um termo mais amplo, porque o psicólogo ele não atua única e especificamente dentro da área do fórum, dentro do Tribunal de Justiça. Ele pode estar dentro do Ministério Público, ele pode estar dentro das delegacias de polícia, ele pode estar dentro da Defensoria Pública, ele pode estar dentro de uma casa de acolhimento, ele pode estar dentro de uma casa de detenção. Então, nesse sentido, é importante que o psicólogo, tenha a possibilidade de se identificar dentro de todas essas áreas. É por isso que se chama psicologia jurídica. Então, como foi que surgiu a psicologia jurídica? Sempre houve uma demanda muito grande do direito para algo que até hoje é solicitado. Afinal de contas, quem está falando a verdade ou quem está falando mentiras? Esse tipo de pergunta do direito fez surgir dentro da psicologia uma área de pesquisa importantíssima que ficou apagada e desconhecida durante boa parte do século XX e só retornou a partir do final do século XX e início do século XXI
dentro das pesquisas da neurociência e da neuropsicologia. Essa área chama-se Psicologia do Testemunho, onde, em 1908, um autor chamado Hugo Munstenberg escreveu um livro chamado No Banco das Testemunhas, Ensaios sobre Psicologia e Crime. Nesse sentido, esse livro do Hugo Munstenberg ele foi um grande divisor de águas. Por que um grande divisor de águas? Porque foi o primeiro livro eminentemente ciência, com método, com objeto de estudo, com uma teoria que pudesse subsidiar realmente o conhecimento da psicologia sobre a análise do testemunho. Esse tipo de conhecimento, então, fez com que psicólogos da Europa, dos Estados Unidos, pudessem, na época, começar a investigar o tipo, quais testemunhas, quais pessoas pudessem estar falando verdades ou pudessem estar falando mentiras. É nesse sentido que surge um ponto importante da psicologia, dentro da avaliação do testemunho, não só das vítimas, mas também de criminosos e também das testemunhas. A vitimologia surge como uma área importante para este processo e, além da vitimologia, a criminologia também como uma ciência empírica que vai avaliar e estudar os seus 4 objetos de estudo, que são o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. É nesse sentido que o psicólogo começa, não só o psicólogo, mas a psicologia em si, começa a fornecer algumas importantes considerações teóricas e práticas para a avaliação do testemunho e para subsidiar a decisão dos juízes. Através da Resolução 14 de 2000, o Conselho Federal de Psicologia reconheceu a psicologia jurídica como uma área de atuação do psicólogo, tendo, então, a possibilidade de se especializar nessa área. Mas vejam que coisa interessante. Não é a partir de 2000, na verdade, que o psicólogo jurídico começa a surgir. Existem informações que desde 1970 o psicólogo já atua dentro das varas de família do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E bem antes disso, lá por 1920, alguns psicólogos como Václav Hadeck, eles já estudavam psicopatas dentro da colônia de psicopatas de Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro. Então vejam que coisa interessante. Apesar de, em 2000, sermos reconhecidos como uma área de atuação, a atuação do psicólogo já se dá há muito mais tempo. Como área de atuação reconhecida pelo Conselho Federal, este ano, o ano de 2015, o ano que passou, nós completamos 15 anos, ou seja, nós somos muito jovens e muito recentes nesse processo. E por isso mesmo a psicologia jurídica ela passa a ter esse destaque nacional e passa a ser o desejo de muitos estudantes de psicologia que ingressam nesta área, tendo em vista, como eu falei logo no início, sobre as séries, sobre os filmes, sobre o papel do psicólogo, e que passa a permear, então, essa possibilidade de não só os estudantes, mas os profissionais de entrarem nessa área de atuação. A psicologia jurídica como área de atuação, existem 4 sub-áreas onde você pode atuar e que necessita de um conhecimento, de uma expertise muito específica. Quais são essas 4 áreas, então? Trata-se da psicologia forense, como disse anteriormente, que é a atuação do psicólogo e da psicóloga dentro do Tribunal de Justiça e do ambiente forense. O outro momento trata-se da psicologia investigativa, que é a atuação do psicólogo e da psicóloga junto às delegacias de polícia, trabalhando a investigação da cena do crime, o criminal profiling, ou seja, o perfilamento dos suspeitos, ajudando a encontrar e solucionar os crimes. Além da psicologia investigativa, nós temos a psicologia criminal,
que vai avaliar e estudar todo o fenômeno criminal, todos os fenômenos de violência, a partir da ótica da psicologia. E a psicologia criminal, ela diz, auxilia diretamente as secretarias de segurança pública, principalmente no que diz respeito a fornecer dados e subsídios, dados científicos em sua maioria, para a formulação de políticas públicas de prevenção ao crime. Além disso, o psicólogo e a psicóloga podem atuar dentro da psicologia penitenciária, que é um conhecimento também bem mais específico de um público bem diferente, que é o público do sistema carcerário. Esse público que não está lá por demanda espontânea, é uma demanda obrigatória, que tem técnicas específicas para a escuta. Então é necessário, nesse sentido, que o psicólogo e a psicóloga também se especialize para essa atuação. Então, amigo e amiga internauta, nós vamos encerrando por aqui esse momentinho só para a gente tomar uma água e a gente daqui a pouquinho volta. Então, estamos de volta e para continuar aquilo que nós estávamos falando anteriormente, afinal de contas, quem é ou o que faz o psicólogo jurídico? Muito bem, eu trouxe para vocês 4 conceitos importantes sobre o papel ou sobre quem é o psicólogo jurídico. O psicólogo jurídico ele não são somente os que exercem o exercício profissional nos tribunais de justiça, mas também os que trabalham com questões relacionadas ao sistema de justiça. Vejam que neste primeiro conceito, nós podemos visualizar que o psicólogo jurídico ele não está único exclusivamente dentro dos tribunais de justiça, como nos diz a autora, mas que, na verdade, ele pode estar dentro de todo o sistema de justiça, que foi aquilo que nós falamos anteriormente. A segunda autora nos diz o seguinte: aquele que atua nos processos civis, enquanto perito ou assistente técnico, analisando a dinâmica familiar das pessoas envolvidas nos litígios das varas de família e nas varas da infância e juventude. Vejam que conceito importante. Neste conceito, nós temos os 2 papéis que foram definidos anteriormente, que é o papel do perito, o papel do assistente técnico, mas eles também nos dão duas áreas de atuação importantes do psicólogo, que é dentro da vara de família e dentro da vara da infância e da juventude. Todavia, esse conceito necessariamente, ele nos reduz dentro do trabalho do perito e do assistente técnico, visualizando a vara de família e a vara da infância e da juventude, ou seja, a psicologia forense. A nossa terceira autora nos diz que atua com uma matéria das ciências psicológicas advinda do corpo de disciplinas da especialização em psicologia clínica para atender a demanda judicial. Veja que coisa interessante, porque anteriormente, há um certo tempo atrás, antes da resolução 14 de 2000 do Conselho Federal de Psicologia, que reconhecia a área de especialização de psicólogo jurídico, de atuação do psicólogo e da psicóloga jurídico, a psicologia jurídica ela estava subsidiária à psicologia clínica. Ou seja, para você atuar em psicologia jurídica, você poderia fazer uma especialização, mas dentro do corpo das disciplinas de psicologia clínica que estavam dispostos e estão dispostos até hoje dentro da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. O último conceito, que é o conceito que eu mais gosto, é o conceito que é um conceito simples, singelo e que abarca toda a fenomenologia da atuação do psicólogo, diz: aquele que trabalha com o campo da prática judicial, que constitui área de estudo resultante das relações entre a psicologia e a lei. Então vejam que conceito interessante é esse da Sônia Rovinski, que vai nos trazer sobre o campo geral da prática judicial, além de tudo, das questões
da área de estudo que envolve a prática judicial, que envolve o indivíduo, as relações da psicologia e da lei. Quais são, então, as demandas que o psicólogo jurídico recebe constantemente para atuar? Bem, dentro das 4 sub-áreas que foram mostradas anteriormente, psicologia forense, psicologia investigativa, psicologia criminal e psicologia penitenciária, nessas 4 sub-áreas nós temos diversas demandas. A maior parte dessas demandas surgem dentro da psicologia forense, porque nos tribunais de justiça estão os maiores índices de solicitação ao papel do perito e o papel do assistente técnico. Quais são essas demandas, então? Acompanhem comigo. Nós temos a guarda compartilhada ou alternada, os processos de adoção, separação, divórcio conjugal, consensual ou litigioso, dissolução de união estável, conflitos familiares e conjugais, pedido e revisão de pensão alimentícia, partilha de bens, inventário e testamento, violência doméstica, sexual e psicológica, negligência e maus tratos, e também pode atuar nas comissões técnicas de classificação, nas avaliações de cessação de periculosidade e nos processos de ressocialização ou reintegração social. Há também os processos de avaliação do estado de saúde mental, processos de assédio moral ou sexual, processos que envolvem conhecimentos previdenciários e trabalhistas, processos de investigação ou do criminal profiling ou perfil criminal, além da análise de testemunho e, agora, a partir do novo Código de Processo Civil, a mediação e a conciliação. Existe, óbvio, que algumas questões que são importantes para nós atuarmos dentro da psicologia. Que pontos são esses? Acompanhem comigo. A psicologia jurídica, ela é uma das áreas que surgem a partir da atuação do psicólogo dentro de sua área mais importante, da sua área mais clássica, que é a psicologia clínica. Portanto, o psicólogo jurídico, para atuar, ele precisa de um suporte teórico metodológico proveniente da psicologia clínica. O que isso quer dizer? A sua escuta, amigo e amiga, deve estar perpassada por uma das linhas teóricas que dão suporte à psicologia clínica. Pode ser sistêmica, abordagem centrada na pessoa, pode ser gestalt, pode ser analítica junguiana, pode ser a psicanálise, pode ser a cognitivo-comportamental, pode ser a análise do comportamento, enfim, todas as áreas, todas as linhas teóricas que dão um suporte à psicologia clínica vai perpassar a partir do seu conhecimento para subsidiar a sua escuta dentro da área jurídica. Agora, existem algumas questões que são importantes a serem debatidas da ordem teórica e da ordem metodológica. Que pontos são esses? Vejam bem. O foco de atuação dentro da clínica é um foco de atuação do indivíduo, ou seja, nós vamos dar um suporte para o sujeito que vai chegar a partir de uma demanda espontânea, com uma queixa específica, e nós vamos oferecer a essas pessoas o suporte e a escuta, o acolhimento que esse sujeito necessita. Já dentro da psicologia jurídica, nós temos uma questão à parte. Qual seria essa questão à parte? Dentro da psicologia jurídica, o foco de atuação é a justiça. Ou seja, nós temos um conflito que necessariamente está atrapalhando a vida de uma determinada pessoa ou de um conjunto de pessoas que pode ser uma família, que pode ser um indivíduo, que pode ser um grupo, né? Então, a partir desse momento, há um foco específico, né? Mas que tem uma demanda jurídica por trás. Isso nos diz o quê? Que por trás de uma demanda jurídica
vai haver também um conflito psíquico que deseja ser resolvido, que deseja a intervenção de um terceiro, e nesse caso é a justiça. Portanto, o psicólogo, neste momento, do psicólogo jurídico, neste momento, ele tem que focar em algo importante. Nós não somos as pessoas que vão tomar a decisão. Esse papel é o papel do juiz. O nosso foco de atuação, sendo a justiça, nós somos garantistas de direitos. Ou seja, aquilo que a legislação determina é aquilo que nós vamos fazer garantir. Existe um ponto importante que envolve a ética do trabalho profissional do psicólogo e da psicóloga. Que ponto importante é esse? Trata-se do sigilo profissional. Dentro da clínica, o sigilo ele é total. Tudo aquilo que o sujeito fala para a gente dentro da clínica permanecerá lá dentro a partir do sigilo do setting terapêutico. Esse sigilo ele é garantido pelo Código de Ética Profissional do Psicólogo e só pode ser quebrado mediante duas condições: risco de morte para si ou risco de morte para outrem, ou seja, em casos de suicídio ou em casos de homicídio. Já dentro da psicologia jurídica, o sigilo ele é parcial. Por quê? Se nós temos uma demanda da justiça, uma pergunta em que o juiz solicita o conhecimento do psicólogo, ou então se o psicólogo vai colher esse depoimento dentro do sistema penitenciário para justamente dar uma resposta ao Poder Judiciário, esse sigilo ele passa a ser parcial, mas ele não é quebrado totalmente. Por que ele não é quebrado totalmente? Simples, porque você deve responder único e exclusivamente aquilo que está sendo demandado da justiça. Outras questões que envolvem o sujeito, por mais que ele fale sobre outros determinados crimes, por exemplo, que ele possa ter cometido, mas se ele não for julgado por esses crimes, nós não podemos quebrar este tipo de sigilo. Nós só devemos dar a informação que é necessária ao juízo. Isso faz parte de um processo de justiça, um processo de investigação que cabe a outras pessoas, a outros órgãos investigarem isso. Isso é, obviamente, que um tipo de discussão ampla que se exerce hoje dentro do profissional, dentro dos profissionais da psicologia, para saber se realmente nós devemos ou não fazer esse tipo de denúncia, de dar esse tipo de informação extra que não seja necessariamente aquilo que é solicitado pela justiça. O outro ponto importante que nós devemos trabalhar e avaliar aqui é a dinâmica da relação, que dentro da relação clínica, a dinâmica é uma dinâmica transferencial, que necessita de um processo de identificação, de estabelecimento de vínculo terapêutico para que a terapia possa ter prosseguimento de sucesso. Mas nesse caso, dentro da área jurídica, a relação ela já é uma dinâmica de relação hierárquica. O psicólogo e a psicóloga, ele já será o doutor ou a doutora, que ali naquele momento encarna ou passa a ter uma outra posição para esse profissional, para esse sujeito, perdão. Então esse outro sujeito, que vai encontrá-lo a partir de um outro saber e que dentro das suas fantasias, tudo aquilo que ele disser poderá voltar contra ele. É nesse sentido, então, que o índice ou a probabilidade de manipulação das informações sejam bem maiores. Por que essa probabilidade ela é maior? Porque existe um ganho secundário que necessita ser avaliado. Por exemplo,
Se o sujeito fala uma mentira dentro do setting terapêutico, ele está mentindo para o seu terapeuta ou ele está mentindo para ele mesmo? Na clínica, ele está mentindo para ele mesmo. Já no âmbito jurídico, a dinâmica ela é diferente. Se o sujeito mente para o psicólogo jurídico dentro de um processo de avaliação psicológica, ele está tentando enganar a decisão justamente para poder se beneficiar de alguma coisa, como, por exemplo, a sua própria liberdade, ou então a guarda de seu filho ou de sua filha. Por isso que a dinâmica de relação ela é uma dinâmica que tem, um processo de hierarquização. E isso se dá também até mesmo pela possibilidade do próprio setting terapêutico. Por que do próprio setting terapêutico? Vejam bem, dentro do setting terapêutico da clínica, você tem o quê? Uma poltrona, ou um sofá, ou um divã, você tem uma meia-luz, você tem uma outra condição deste ambiente que é diferente do ambiente jurídico. Geralmente no ambiente jurídico você não tem tanta privacidade assim. Por exemplo, dentro dos presídios do Brasil, você não possui, muitos deles não possuem infraestrutura que vão preservar a identidade dessas pessoas, a individualidade, a singularidade, a autonomia desses sujeitos. Então, o ambiente jurídico ele já é um ambiente diferenciado. Você pode ter uma mesa que separa você de outra pessoa, desses sujeitos. Você pode ter num ambiente jurídico uma sala multiprofissional onde o psicólogo, junto com o assistente social, junto com o sociólogo, junto com o assistente jurídico, junto com o pedagogo, estão dividindo todos a mesma sala dentro desse processo de avaliação. Então veja que essa diferença entre setting terapêutico e ambiente jurídico também nos dá uma questão importante a ser avaliada, porque isso também muda a dinâmica psíquica dos sujeitos. A outra posição importante que nós devemos falar aqui fala justamente sobre esta escuta clínica e a intervenção focal. O que seria, então, a escuta clínica e a intervenção focal? Vejam bem, a escuta clínica é justamente toda a escuta que nós vamos dar. Você dá a escuta clínica, na organizacional, na social, você dá na área jurídica, no esporte. Por quê? Porque todo o subsídio teórico, metodológico, como eu disse anteriormente, é um subsídio teórico metodológico que proveniente da clínica. Então, a nossa principal técnica, por mais que você não aplique nenhum teste de personalidade ou um teste cognitivo, neuropsicológico, por mais que você não utilize nenhum desses instrumentos psicológicos, você pode dar uma escuta clínica que é, por si só, uma escuta terapêutica. Todavia, a diferença do ambiente jurídico é que você tem um tempo para isso. Por exemplo, no caso dos psicanalistas, eles não podem oferecer o tempo necessário para o inconsciente se manifestar a partir dos sonhos, dos xistes, dos atos falhos, dos lapsos de memória ou dos próprios sintomas em si. Na verdade, aqui você tem uma demanda jurídica que necessita ser respondida e muitas vezes você tem 5 dias, 10 dias, 30 dias no máximo para emitir algum tipo de parecer. É nesse sentido, então, que a escuta clínica e a intervenção focal, ela vai determinar o papel do psicólogo dentro do ambiente jurídico. O que seria a intervenção focal? Veja bem, a partir do momento que você tem que estabelecer um nexo causal ou dar algum tipo de resposta ao Poder Judiciário sobre alguma dúvida ou alguma questão que necessita do conhecimento da psicologia, você deve focar única e exclusivamente dentro desse processo, neste período. Os outros momentos da vida do sujeito, eles devem ser condicionados ou manejados dentro da clínica
de uma forma diferenciada, sempre voltado para este tipo de demanda, para este tipo de intervenção, que é uma intervenção focal a partir do que o juiz está solicitando a você, ou o juiz, ou o diretor da casa penal, enfim, aonde você esteja atuando. Muitas pessoas chegam a me perguntar quais são os requisitos para ser um bom psicólogo jurídico. Vejam, antes de tudo, você deve ser um bom psicólogo clínico. Por que eu digo isso? Porque todo o suporte teórico-metodológico que você irá utilizar sempre virá a partir da área clínica. Ou seja, você tem que treinar a sua escuta dentro da clínica para poder treinar a sua escuta dentro da área jurídica. É lá que é na clínica que você vai reconhecer as manifestações que as teorias te passam e que você vai entender isso, como funciona dentro dessas demandas que são específicas da área jurídica. Por isso que, antes de tudo, você deve ser um bom psicólogo clínico. Outro ponto importante que o psicólogo jurídico deve ter é ter um processo de formação de especialização, que pode ser especialização em psicologia jurídica, né, ou um mestrado ou um doutorado dentro dessa área. E o último ponto importante para você ser um bom psicólogo jurídico é fazer a sua análise pessoal ou a sua terapia pessoal. Porque você vai estar sempre, né, isso não é necessariamente um requisito exclusivo só para a área jurídica, mas também para a área clínica, para a área organizacional, para a área social, porque nós vamos estar lidando diariamente diante do mal-estar das pessoas. Então, nesse sentido, é necessário que que nós possamos ser bons psicólogos para fazer a nossa análise pessoal e a nossa terapia pessoal. Muito bem, amigos e amigas, este foi o nosso primeiro curso, um curso da Fortiori Consultoria em Psicologia, em formato EAD. Eu sou Altieri Ponciano, psicólogo jurídico, criminólogo, estou aqui para o que vocês precisarem. Muito obrigado.